Nessa videoaula, nós vamos trabalhar o tema fatoração. Ele é muito útil quando nós deparamos diante de polinômios que podem ser colocados na forma de produto e a utilização delas são muito importantes quando nos deparamos diante, por exemplo, de uma fração e nós precisamos simplificar para gerar uma outra monômio ou um polinômio menor e mais fácil de se desenvolver. Existem várias técnicas de fatoração. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar 3. Vamos percebê-las? Primeiro, ele trabalha a definição. Fatorar, uma expressão, significa escrevê-la como um produto. O que é que essa definição nos traz? Que se você quiser conferir se a nossa fatoração está certa ou não, basta desenvolver o produto, que ele volta a ser a fatoração ou a expressão inicial. Dá uma olhadinha nesse caso que nós temos aqui. Nós temos o que classicamente costumamos chamar de trinômio quadrado perfeito. Então, olha só, a primeira parte, a gente define a raiz do primeiro, que aí você passa a descobrir quem é o primeiro. Quem é o primeiro? X. Aí você tira a raiz do último, que passa a ser quem? A. E do meio? O do meio vai ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. Olha só que interessante. Com isso, você pode escrevê-lo como sendo o primeiro mais o segundo, e isso elevado ao quadrado. Veja só que interessante. Se você pega essa expressão, que agora está na forma de produto, e você desenvolve, ela passa a ser, de novo, o que era. Dá uma olhadinha. X vezes x, x ao quadrado, mais ax, mais a ao quadrado. Ele volta a ser o trinômio que originalmente nós estávamos trabalhando. Então, dá uma olhadinha na letra A. Qual a primeira coisa que nós precisamos descobrir? Quem é o primeiro termo? Então, vai ser a raiz de 4x ao quadrado, que fica 2x. Esse é o primeiro. Quem que vai ser o meu último? Vai ser a raiz de 9, que é quem? 3. E no meio, para me saber se essa é a propriedade de fatoração, tem que ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai dar o resultado que temos? Sim. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12x. Então, olha só, ele separou nessa segunda parte para que você pudesse descobrir quem era o primeiro, quem era o segundo, e aqui foi a raiz dele. E aqui é a nossa forma fatorada. Se você voltar a desenvolvê-la, ela retorna à expressão inicial. Na letra B, veja, a raiz quadrada de 36a ao quadrado, que vai ser 6a. O segundo vai ser a raiz de 1, que é 1. E no meio, mas aqui nós temos um menos. Então, vai ser menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 12a. Às vezes, essa expressão pode ser repetida como o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Veja, foi isso que ele fez. Separa quem é o primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e aqui ele tem a forma fatorada. Vamos ver o segundo caso? No segundo caso, nós temos uma sutileza a mais. O termo que costumamos chamar de termo B, ele está sendo expresso em M mais N. Quem são eles? Eles são a soma das raízes. Uai, da onde tem essas raízes? É o x' e o x duas linhas que a gente desenvolve no Bhaskara ou no delta. E aqui, M vezes N nada mais é do que o produto das raízes. Esse é um outro tipo de fatoração de trinômio, porque, por exemplo, nesse caso,
que parece ser igual ao primeiro, mas é diferente, quando eu tiro a raiz do último, ele não me dá uma raiz quadrada. Então, aqui no meio vai ser quem? Dois números que somados me deu 8. E aqui, os mesmos números que multiplicado me dê 12. Veja só, 2 mais 6 vai gerar quem? 8. E 2 vezes 6 vai gerar quem? 12. Eles podem ser a expressão da forma fatorada deles. Veja, do m e do n. Que se eu desenvolver, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 6, 6x, mais 2x, mais 12. Dá uma olhadinha como ele volta a ser o que era inicialmente. Porque ele foi colocado na forma de produto. Porque, por vezes, eu preciso dessa forma de produto para desenvolver algumas expressões. Na letra B, a mesma ideia. Quem que vai ser no meio? Dois números que, somados, me dê 3. Você pode ter uma variação. E que os mesmos números multiplicados me dê 2. Ah, do 2 talvez fique mais fácil. 1 e 2. E no 3? 1 mais 2, 3. Percebeu? Então, aqui eu coloco o 1 e o 2. Nesse caso, eu tenho essa forma fatorada. Vamos olhar o terceiro caso. No terceiro caso, costumamos chamar ele de diferença de dois quadrados. Dá uma olhadinha, a mesma ideia. Se você pegar essa expressão que está x menos a, que multiplica x mais a, e fizer a propriedade distributiva, ficando x ao quadrado mais ax menos ax mais ao quadrado. Ele se torna a situação, que no caso aqui, quando nós fizermos a multiplicação, aqui é o sinal de menos. Veja, cai na situação inicial que se percebe. Então, na letra C, a primeira ideia seria tirar a raiz quadrada do primeiro. A raiz quadrada de x à quarta vai ser quem? X ao quadrado. E a raiz quadrada de 1 vai ser o 1. Então, ele reescreve como sendo x ao quadrado e o menos 1 ao quadrado. Muito bem, nessa situação, você desenvolve o quadrado do primeiro menos a raiz do segundo, a raiz do primeiro, mais com os sinais diferentes. Porém, nessa situação, essa primeira parte pode ser escrita mais uma vez fatorada, utilizando a mesma propriedade. Veja, foi o que ele fez, tirando a raiz de x ao quadrado, x, e a raiz de 1, que é o próprio 1. Então, ela pode ser escrita na forma de produto, colocando 3 situações que multiplicado gera a inicial. Vamos dar uma olhadinha nesse da letra D? Se eu tirar a raiz de 1, vai ser 1. A raiz de 81x à quarta, nada mais será do que 9x ao quadrado. Então, eu posso, segundo a propriedade que acabamos de ver, coloque a raiz do primeiro menos a raiz do segundo, utilizando o sinal de menos e o sinal de mais. Porém, nessa segunda situação, eu posso tirar a raiz quadrada de novo. 9x ao quadrado, que gera quem? 3x. Então, ele mais uma vez reescreve a minha expressão na forma de produto, utilizando o caso 3. Olha só que interessante. Meu querido, uma das coisas que vai ajudar é a prática. Procure praticar, procure desenvolver. Chegando ao final, tiver dúvida, multiplica e ele tem que voltar a ser a expressão inicial. Bons estudos e boas simplificações.